Olá, professores! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma TPC de Língua Portuguesa da Diretoria de Ensino de Mauá. É sempre um prazer tê-los conosco. Na pauta do nosso encontro, então, falaremos um pouco sobre a LDB, sobre a avaliação ligada aí à recuperação da aprendizagem. Também faremos uma retomada sobre o ensino da língua portuguesa através dos estudos dos gêneros. Veremos então um pouco mais sobre a SEI com sugestões de atividades. Então vamos iniciar? Então a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, é a lei número 9394/96, e ela diz o seguinte: em seu artigo 12, os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de, inciso 5, prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento. Então, desde a LDB, já é uma incumbência das nossas escolas prover meios para os nossos alunos recuperarem o rendimento. E agora nós trouxemos aqui contribuições de dois estudiosos super renomados quando a questão é a avaliação da aprendizagem. Então, começando com o que diz Cipriano Lucchesi, quando ele coloca, que a avaliação da aprendizagem, nessa perspectiva, é um recurso pedagógico disponível ao educador, para que auxilie o educando na busca de sua autoconstrução e de seu modo de estar na vida mediante aprendizagens bem-sucedidas. Contudo, também subsidia o educador, se necessário, em sua atividade de gestor do ensino, visto que lhe permite reconhecer a eficácia ou a ineficácia de seus atos e dos recursos pedagógicos utilizados. Assim como, se necessário, subsidia ainda proceder a intervenções de correção dos rumos da atividade e dos seus resultados. Então, aqui ele coloca que, além de auxiliar o educador no auxílio ao educando, melhorando aí essa busca da autoconstrução e das aprendizagens para que elas sejam bem-sucedidas, a avaliação também está em prol do educador, no sentido de servir aí como um instrumento, para verificar a eficácia ou a ineficácia dos seus atos e de seus recursos pedagógicos. Então, é uma importante fala, dessa via de mão dupla, que é a avaliação da aprendizagem, tanto para o aluno quanto para o professor. Já Simon Treisman diz o seguinte: educação e avaliação sempre andaram de mãos dadas. O trabalho do educador é transformar o estudante naquilo que não era, desenvolvendo competências e habilidades, inculcando valores e ampliando seus conhecimentos. O educador precisa saber sempre se o estudante está aprendendo e se desenvolvendo. E os estudantes se miram no espelho de seus mestres para saber se estão de fato progredindo, formando assim sua autoimagem. Agora então nós veremos um vídeo que vai sintetizar e trazer ideias bem bacanas no que diz respeito à recuperação da aprendizagem. Vamos lá? Olá, colegas. Eu sou o Marco Antônio Ferraz e gostaria de tratar hoje sobre o assunto recuperação. Recuperação é um assunto extremamente delicado porque trata daquilo que o aluno sabe ou não sabe em relação ao que eu espero que ele tenha aprendido ou não. Eu digo um assunto delicado por várias razões. A primeira delas é que quando eu penso numa aula, quando eu penso num final de bimestre, quando eu penso num final do ano letivo, eu sempre me lembro de uma professora de educação infantil levando sua classe no zoológico. Isso mesmo. Sabe por quê? Eu acho genial. Ela chega no zoológico com 20, 30 crianças e tem uma correndo que quer ir ver o macaco, outra correndo que quer ir ver o leão, outra no colo chorando,
outra no outro braço vomitando, outra puxando a roupa da professora, enfim. E assim ela faz uma visita que acaba sendo memorável para todos os alunos. Eles têm assunto por uma semana com os pais, têm assunto com os colegas, em aula. Apesar daquele aparente caos, é uma maravilha. Mas o que é mais interessante nesse passeio ao zoológico é que, apesar da professora ter um no colo, outro correndo na frente, outro atrás, outro chorando, outro vomitando, todos voltam para casa e todos normalmente felizes. Apesar das diferenças, apesar das dificuldades, não fica nenhum no zoológico. Isso não acontece na sala de aula. Muitos acabam ficando sem voltar para casa. Quando eu digo isso, a minha metáfora é: todo aluno tem direito a voltar para casa feliz com a visita ao zoológico. Todo aluno tem direito a ir bem, a aprender, a se realizar na escola. E esta é a função grande do professor. Claro que o aluno tem a sua participação, eu não estou excluindo, nem quero dizer com isso que não haja de muitos alunos negligência. Sim, há. Mas esses casos não me interessa tratar agora. Eu quero tratar daqueles casos onde o aluno tem realmente dificuldade de aprendizado. E quando ele não consegue demonstrar que aprendeu, me acendem várias lâmpadas. A primeira delas é a seguinte: será que eu realmente consegui, naquela minha avaliação de fechamento de bimestre, ou daquela minha avaliação durante o bimestre, eu consegui uma boa fotografia do aprendizado daquele aluno? Ou eu peguei um mau momento na foto que eu fiz, que deveria ter sido um grande filme e que, de repente, eu só tirei 1, 2, 3 fotos na prova mensal, bimestral ou no trabalho que ele apresentou? Segunda dúvida que eu tenho: será que o problema é o instrumento que eu estou usando para avaliação ou realmente o aluno não aprendeu? O meu instrumento pode ter várias dificuldades. Quando eu elaborei, pode ser que o meu aluno tenha dificuldade para fazer uma intelecção de texto, entender o que eu pretendo quando eu pergunto alguma coisa a ele. Pode ser que aquele aluno não seja um aluno com uma grande inteligência lógico-matemática e talvez se expresse melhor de uma outra forma. Ou seja, eu sempre me questiono se eu estou com um resultado que corresponde como nota ao aprendizado do aluno. Todos nós sabemos que nota é ruim para avaliação do aprendizado, mas é o que a maioria usa, é o que temos. Mas a gente não pode descartar outras formas de avaliar esse aprendizado que nos dê, enquanto educadores, segurança de que aquela nota está refletindo o aprendizado. Mas ok, o aluno não alcançou. E não alcançou significa, e o que você, educador, vai fazer nessa hora? Não é o que ele, aluno, vai fazer. É o que eu, educador, posso fazer por esse aluno. Eu me lembro, muitos de nós, inclusive vocês, na minha época tinha o que a gente chamava de segunda época. A gente não conseguia as notas no exame final, a escola dizia o seguinte: vai para casa, estuda mais e volta aqui em janeiro, fevereiro, para prestar uma nova prova. Ou seja, o problema era seu. Você volta para casa, estuda, se vira, contrata professor particular e, de novo, uma nova prova e a gente vê se você conseguiu passar ou não. Eu diria que, graças a Deus, os tempos mudaram. A própria legislação tornou a recuperação uma preocupação do professor. O professor, quando prepara a aula, ele prepara a aula também pensando na recuperação. O que fazer com aqueles alunos que não alcançaram os objetivos pretendidos? E aí, pessoal, na avaliação do aprendizado, eu consigo também já prever como será a recuperação. Eu explico.
Quando você traz o aluno para ser recuperado, não da nota, isso já, aquela segunda época fazia isso, né? Mas do aprendizado, a primeira preocupação minha é não repetir a maneira como eu ensinei e ele não aprendeu. Em outras palavras, se eu não buscar um novo caminho metodológico, se eu não buscar novas estratégias para tentar que aquele aluno aprenda, não vai adiantar nada. Repetir a fórmula pela qual não deu certo, pela qual ele não aprendeu, não vai resolver o problema do aluno. Portanto, na recuperação, eu tenho que me renovar no ensino para este aluno. Mais contextualização, se for o caso, mais formas de dar a ele opções de aprendizado, ou seja, não adianta chamá-lo no período inverso para 2, 3 aulas onde eu vou fazer a mesma coisa que aconteceu lá atrás. Segundo, recuperar o quê? Recuperar todos os conteúdos, inclusive os acessórios ou só os fundamentais? Lembra que nós já discutimos num outro vídeo a questão dos conteúdos fundamentais. Será que a recuperação deve ser de tudo ou só de alguma coisa em específico? E combinar esse jogo com o aluno. Olha, a nossa recuperação vai focar naquilo que a gente chama de conteúdos fundamentais. E na nossa disciplina, nesse bimestre, nesse semestre, nesse trimestre, foi o seguinte: A, B, C, D. Isso aqui, ó. É isso que eu quero saber se você aprendeu ou não. E eu vou procurar te ensinar isso novamente de uma maneira renovada. E aí, tomar cuidado que questões como a emoção do aluno, a fotografia que eu vou tirar naquele momento, o meu instrumento de reavaliação da recuperação, não interfiram tanto no resultado para eu saber se ele aprendeu. E aí vem uma outra dica. Quando eu vou ensinar alguém, nós já conversamos também sobre isso, não é só o conteúdo fundamental ou não, mas é o que eu espero daquele conteúdo. Qual habilidade cognitiva eu espero que ele, naquele conteúdo, me mostre aprendizado? Ou seja, se eu for ensinar para ele um conteúdo de biologia, eu quero que ele defina, eu quero que ele identifique, eu quero que ele reconheça, eu quero que ele compare. E aí, se esses objetivos educacionais estiverem claros, eu vou explicar para ele: olha, meu filho, a questão é a seguinte, quando eu peço para você comparar, eu quero que você faça isso. Quando eu peço para você definir, eu quero que você faça isso. Ele entendeu o que são esses objetivos educacionais que eu espero que ele aprenda? E ele entendeu esses objetivos educacionais no conteúdo que eu estou trabalhando? Ou seja, ele é capaz de definir uma organela citoplasmática para mim? Ele é capaz de comparar uma organela? Primeiro ele sabe definir, segundo ele sabe comparar, e segundo ele sabe definir uma organela, segundo ele sabe comparar uma organela. Veja, isto eu estou garantindo a recuperação do meu aluno. No conteúdo fundamental, no objetivo educacional que eu espero, com um bom instrumento de avaliação, com um bom instrumento de aferição de aprendizado, dando a ele a menor interferência emocional possível, ou seja, a minha grande função de educador, é claro, é garantir que o aluno aprenda, mas que todos os alunos aprendam. Não aqueles que têm facilidade para aprender apenas, mas que todos. E o grande engenho e arte é garantir que aqueles que têm dificuldade aprendam. Ensinar para quem tem facilidade e sabe, não tem mérito. Agora, garantir o aprendizado daqueles que têm dificuldade, que não conseguem, que precisam de ajuda, esse é o grande mérito. A recuperação é o grande teste do professor. A recuperação do aprendizado, não a recuperação da nota. Isso, a segunda época de tempos atrás, resolvia o problema. Temos que pensar em todos os alunos com direito de aprender. Um grande abraço. Muito bacana, né, pessoal? Eu acredito que essas contribuições sejam bem benéficas para este momento que vamos vivenciar da SEI.
Eu espero que vocês tenham gostado também do vídeo. Eu me despeço por enquanto, nos vemos daqui a pouco e eu passo a palavra agora então para a Thaís. É com você, Thaís. Obrigada, Lilian. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos então dar continuidade, refletindo agora um pouco sobre o ensino da língua portuguesa. Então, falaremos do ensino da língua portuguesa. Esse deve estar voltado sempre para a função social da língua. A função social é o requisito básico para que o aluno sinta-se pertencente ao mundo letrado, para que ele possa construir, né, o seu processo de cidadania através da integração ali de uma forma ativa e autônoma. Então, nesse aspecto, para ser considerado fluente em língua portuguesa, competente em língua portuguesa, o estudante precisa dominar determinadas habilidades que vão capacitá-lo para fazer esse uso social da língua de maneira protagonista, nas mais diversas situações sociais de comunicação. E para isso, né, para que ele seja capaz de compreender e de produzir diversos gêneros do discurso que circulam socialmente, ler e escrever, por suas particularidades ali formais e funcionais, são também competências a serem desenvolvidas no ambiente escolar. Então, tanto os textos escritos, quanto também textos multissemióticos, quanto textos orais, são objeto de estudo sistemático dentro do ambiente escolar. E daí a importância de se promover o desenvolvimento de habilidades discursivas no estudante através do estudo dos mais variados gêneros que estão aí em circulação. E agora retomaremos um pouco a questão do texto como foco dos estudos do componente curricular língua portuguesa. Então, desde os PCN, lá nos anos 90, o eixo central do ensino da língua deve se instalar no texto, como uma realização discursiva do gênero, e assim explicar o uso efetivo da língua. Então, nós temos ali na tela um recorte, né, que diz assim: nessa perspectiva, necessário contemplar nas atividades de ensino a diversidade de textos e gêneros, e não apenas em função de sua relevância social, mas também pelo fato de que textos pertencentes a diferentes gêneros são organizados de diferentes formas. A compreensão oral e escrita, bem como a produção oral e escrita de textos pertencentes a diversos gêneros, supõe o desenvolvimento de diversas capacidades que devem ser enfocadas nas situações de ensino. É preciso abandonar a crença na existência de um gênero prototípico que permitiria ensinar todos os gêneros em circulação social. Então, percebam que é um texto dos anos 90. A Lília e eu fizemos questão de trazer um recorte, já que aí, um pouco mais de 20 anos depois, a BNCC mantém a centralidade no texto, nos gêneros textuais, de forma contextualizada e articulada a esse uso social da língua que eu acabei de citar. Então, não é algo novo, é algo que já começou lá com a implementação dos parâmetros curriculares nacionais e que foi agora reforçado pela Base Nacional Comum Curricular. Então, essas 2 décadas aí, né, que se passaram depois desse primeiro documento, a sociedade passou por profundas alterações, né? E nos últimos anos, nos últimos aí 1 ano e meio, nós também tivemos a inserção que nós não esperávamos, mas que nós conseguimos, da tecnologia, porque era o recurso que nós tínhamos para atingir ali os nossos alunos, não tínhamos outra opção, não que ela não existisse antes disso. Então, a BNCC, nesse sentido, ela reflete também esse avanço tecnológico que se manifesta, e ela se manifesta em 2 aspectos, tanto na presença de textos aí multissemióticos, né, que são popularizados aí através da democratização de todas as tecnologias digitais, como celulares, computadores, as redes sociais. Então, as questões também de multiculturalismo, que também são uma demanda política contemporânea. Então, a BNCC, ela já
propõe as habilidades agrupadas, como nós sempre falamos com vocês, em 4 diferentes práticas de linguagem. Então, o ensino da língua, ele se baseia em 4 práticas de linguagem, que a gente sempre conversa isso com vocês, que são a leitura, a produção textual, a oralidade e a análise linguística e ou semiótica. E, além dessas 4 práticas de linguagem, as nossas formações também, e o nosso currículo, também são pautados nos campos de atuação. Então, quando nós olhamos lá na BNCC, a habilidade, ela está descrita, em relação a ela tem um campo de atuação. Esses campos de atuação são áreas do uso da linguagem dentro da sociedade, dentro da vida cotidiana. Então, para isso, a BNCC leva em conta 4 campos. Um deles é a vida cotidiana, o segundo, campo da vida pública, o terceiro é campo das práticas de estudo e pesquisa, e o quarto, campo artístico-literário. Ok? E relacionado a esse estudo baseado em gêneros, nós trouxemos também algumas reflexões sobre o estudo mesmo dos gêneros do discurso. Então, vamos primeiro lembrar de Bakhtin e seu círculo, né, Mikhail Bakhtin, que é até hoje considerado referência para pesquisa sobre gêneros. Então, antes das pesquisas ali de Bakhtin e do seu círculo, os estudos se concentravam muito na retórica, na gramática, na literatura, sem ali uma preocupação com a natureza do enunciado, a natureza linguística. Então, Bakhtin, ele traz ali à luz a afirmação de que os gêneros estão no dia a dia dos sujeitos falantes e que existe ali uma quantidade sem fim, né, um sem fim de gêneros que muitas vezes são usados inconscientemente. E aí, os estudos acadêmicos nunca param, tal como a língua também, que é ali um organismo vivo, e muitos anos depois, muitos outros autores estudaram. Nós temos aqui Roxane Rojo, nós temos o Marcucci, Dolls, vários que nós também trouxemos em ATPC e que estudamos aí na universidade, e trouxemos hoje um recorte de Marcucci, né, que aponta ali os gêneros textuais como entidades sociodiscursivas e formas de ação social incontornáveis de qualquer situação comunicativa. Ou seja, os gêneros surgem aí como uma forma de comunicação que atende a necessidades comunicativas da sociedade e que tem ali uma relação com o contexto de produção, com intencionalidade, com o uso da língua. Então, o grande desenvolvimento da tecnologia, por exemplo, como eu citei ainda há pouco, resultou em novos gêneros para atender às demandas, às necessidades comunicativas da sociedade atual. Então, por exemplo, há uns 20 anos, nós trabalhávamos em sala de aula o e-mail como algo de ponta, recém-chegado. Hoje, não que o e-mail não exista e não seja importante, mas ele já não é uma novidade. Nós temos os memes, nós temos conversas em redes sociais, vídeos, podcasts, e aí como disse ali Bakhtin, um infindável repertório de gêneros. Então, tal como a sociedade evolui, a língua também é um organismo vivo e a linguagem, ali o uso da língua, também vai sofrer modificações, adaptações, modernizações, e isso é frequente, tal como acontece com o ser humano. E agora, depois de retomarmos as reflexões acerca de avaliação, recuperação, dos documentos ali que trazem o ensino da língua pautado nos gêneros do discurso, é hora de retomar também reflexões que vocês iniciaram na semana passada, especificamente para o 4º bimestre. Então, na semana passada, no dia 1º de dezembro, foram iniciadas nas ATPC do Centro de Mídias, nos canais Laranja, a reflexão sobre o planejamento das semanas de estudos intensivos. E para as escolas que têm PAC, foi ali o assunto do desdobramento da pauta da semana passada, e para as que não têm, foi ali feita uma condução pelo professor coordenador da unidade escolar. E agora nós vamos aprofundar aí essas reflexões sobre as semanas de estudos intensivos do 4º bimestre. Então, apenas aí a título de
retomada quando? De 13/12, que é uma segunda-feira, a 23/12, que é uma quinta-feira da outra semana, ou seja, são as 2 últimas semanas do mês de dezembro. O que é? É um momento pedagógico, ele é destinado para recuperação e aprofundamento de aprendizagens dentro daquele bimestre, ou seja, a SEI não é algo novo, ela ocorre já desde ali de 2019, então vocês têm o bimestre, no final do bimestre, semanas de estudos intensivos. Segundo bimestre, a mesma coisa, entram em férias. Depois vocês têm novamente no terceiro bimestre, ali em torno do mês de outubro, e agora no quarto bimestre, em dezembro. Então, é um ciclo proposto já pela Secretaria da Educação e que está previsto, inclusive, nos nossos calendários escolares. Bom, como realizar? Então, é importante pensar em ações, em aulas diversificadas, pensar nos resultados de avaliações tanto internas quanto externas, pensar no uso de diversos materiais aí que vocês têm de apoio ao currículo. E para que serve? É uma forma de fortalecer aprendizagens que já foram adquiridas, mas talvez não de uma maneira tão completa, e também revisar ou dar a oportunidade de que os alunos que não conseguiram realizar aquela construção daquela habilidade ou daquela aprendizagem tenham a oportunidade de novamente ter contato ali com esta habilidade frágil e ter a oportunidade de retomar esse aprendizado. Bem, e para finalizar essa reflexão, essa retomada aí sobre a SEI, a Lília e eu optamos por trazer uma tela que já foi utilizada semana passada, apenas para relembrar mesmo, que tem aqui 4 passos para a elaboração da SEI. Nós, professores, sempre elaboramos, planejamos nossas aulas com pelo menos 15 dias aí de antecedência à aplicação. Então, primeiro, o que priorizar? Necessário realizar um diagnóstico. Você, como professor, tem as suas avaliações internas, as avaliações externas, você tem ali as evidências do dia a dia em sala de aula e você vai elencar quais foram as fragilidades que cada ano, né, cada turma que você trabalha apresentou. Você vai elencar ali 1, 2 habilidades para trabalhar durante aquelas 2 semanas. Você precisa também pensar em como ensinar. Então, você precisa pensar nesse planejamento estratégico de uma intervenção eficaz. Não pode ser apenas uma mera lista, apenas uma revisão, refazer algo que já foi feito, e sim fazer de uma maneira diferente. Então, pensar aí em como isso vai ser ensinado. Um terceiro ponto é definir essas aprendizagens. Então, eu vou ensinar o quê? Porque quando eu seleciono uma habilidade, é possível que eu trabalhe de diversas maneiras diferentes. Então, definir mesmo, eu vou utilizar este texto, vai funcionar assim, elaborar ali a sua sequência de atividades. Então, fazer essa definição. E outra reflexão importante para ser feita é a definição das estratégias que vão tanto construir evidências, né, avaliativas, mas é necessário também pensar na avaliação como um processo. Então, a construção do saber do aluno para aquele que ainda não adquiriu a habilidade, ou o reforço para aquele aluno que começou a adquirir, mas ainda não finalizou o processo, ainda é um pouco frágil naquela habilidade, é interessante que vocês acompanhem todo o processo e pensem numa avaliação desta maneira, processual. E agora, eu passo a palavra à Lilian, que vai falar um pouquinho mais sobre a elaboração aí deste passo a passo. Lilian? Obrigada, Thaís. Bem, professores, vamos dar início, então, às sugestões que traremos para o desenvolvimento da SEI nas unidades escolares. Lembrando que são apenas sugestões e que nós sempre trazemos para vocês sugestões baseadas em 2 séries, né? Uma do ensino fundamental e outra do ensino médio. Desta vez, nós trabalharemos com o 6º ano do ensino fundamental e a primeira série do ensino médio. Então, vamos ver qual é a proposta aqui para o 6º ano. Então, a ideia para esta sequência, professores, é trabalhar com a habilidade essencial da sequência de atividades 3
mas retomando textos do próprio caderno do aluno, mas das sequências anteriores. Então, a habilidade em questão, que é uma habilidade essencial e que entendemos ser ela importantíssima, como vocês conseguem ver, inclusive, ela perpassa do 6º para o 7º ano, e ela é a seguinte: reconhecer o emprego da coesão e da progressão temática nas produções textuais. Então, essa habilidade ela está presente na sequência de atividades 3, volume 4, e nós entendemos ser ela, dentre as já trabalhadas neste bimestre, uma habilidade extremamente importante para o desenvolvimento de várias outras. Então, nós escolhemos esta, mas é uma sugestão. Bem, a ideia aqui que nós propomos a vocês é baseada na reutilização de textos que já encontram-se no caderno do aluno, por entendermos ser mais prático e mais viável do que vocês terem de providenciar para os alunos terem o texto. Então, este aqui é da SA1, também do volume 4 do 6º ano, e é uma narrativa bem rapidinha e curtinha, e que é interessante, mesmo que o aluno já tenha, né, passado pela SA1, obviamente, fazer a releitura com eles. Aqui, professor, fica a critério de vocês, se essa releitura vai ser individual, coletivamente, sintam-se à vontade para conduzir a leitura, então, deste texto da melhor maneira que julgarem para esta aula. Então, eu não vou ler o texto com vocês, mas é um texto, como eu já falei, né, bem curtinho e que dá para aproveitar e explorar bastante. Então, vamos ver a sugestão de trabalho com ele na próxima tela. Lembrando, então, que a habilidade essencial trabalhada dentro desta sequência é o reconhecimento da coesão e da progressão temática dentro dos textos. Então, começando aí a sequência com o reconhecimento de qual é a personagem principal do texto, para depois o aluno buscar no texto quais são as palavras usadas para referirem-se a esta personagem principal. Depois, eles vão ter que identificar o que a palavra ela representa dentro desta frase, que também foi retirada do texto. E depois, no trecho, nessas horas ela fica brava, mas não brava de bater com cinto ou chinela. Eles têm que identificar qual é a função da palavra mas, o que ela está fazendo aí com estas duas orações. E, por fim, que outra palavra, eles vão ter que pensar, né? Que outra palavra eles poderiam usar no lugar do mas e que não mudasse o sentido que o mas tem dentro da oração. E aí, depois de feito essa retomada através dos exercícios anteriores, é importante relembrar os alunos, né, o que são os conectores. Então, comentando com eles que para nós escrevermos um texto, não basta juntar um monte de palavras, que é preciso ter sentido entre elas, fazendo com que novo segmento acrescente informações e ideias aos enunciados anteriores, e que é para isso que são utilizados dentro do texto os conectores, lembrando a eles que conectores são os elementos de ligação, mas que além de ligar o texto, também vai estabelecer relações de sentido entre todas as partes deste texto. Esta tabela também está na SA3 do Caderno do Aluno, volume 4, e nós a colocamos aqui novamente para que vocês, professores, trabalhem com os alunos essa retomada, né, de quais relações esses conectores podem estabelecer entre as partes do texto. Então, relações de adição, através de além disso, inclusive, até, de explicação, através de isto é, como se nota, como vimos, enfim, achamos importante retomar essa tabela aí das relações que os conectores podem estabelecer dentro do texto neste momento da sequência. Para então depois trabalharmos com mais uma narrativa também constante da SA1, Caderno do Aluno, volume 4, e esta narrativa se intitula O Rei e o Sábio. Eu não vou ler o texto novamente para vocês, mas é um textinho bem bacana lá do Caderno do Aluno que
o professor já trabalhou, então fica mais fácil de partir aí para os exercícios. Aqui então é o final do texto, né? Novamente é um texto de Marilda Rodovalho. E lembrando, pessoal, que este texto, a ideia com ele, a princípio, não é fazer a leitura novamente com os alunos, tá? Porque vocês verão na próxima tela a sugestão que nós trouxemos para ele, que é a seguinte, que vocês cortem o texto em partes, embaralhem e entregue para os alunos, pode ser individual ou coletivamente, dentro de pequenos grupos, tá? Para que eles organizem o texto. E vocês vão explicar para eles que essa organização eles vão fazer através da localização dos conectores. Então, pelos conectores utilizados no início de cada uma das partes, eles podem começar a tentar reorganizar esse texto para que ele tenha o começo, o meio e o fim. Nós entendemos que neste momento é interessante esta atividade pelo percurso que já tivemos até aqui dentro da sequência. Então, nós já fizemos um processo de retomada, de conceitualização do que então, os conectores, para que eles servem, que tipo de ideias eles podem acrescentar. Então, entendemos que neste momento já há uma possibilidade de que os alunos consigam organizar esse texto em pedaços. Então, vamos nas próximas telas ver aqui a sugestão, mas também é uma sugestão, novamente, reforçando, ou seja, vocês têm a possibilidade de organizá-lo da melhor maneira que vocês entenderem para a turma de vocês. Então, a primeira parte seria composta pelos 3 primeiros parágrafos. Assim ficariam as divisões da parte 2 e da parte 3. E o último parágrafo comporia a parte 4 desta nossa sugestão. Tendo o texto já reorganizado, seria o momento de retomar com os alunos este quadro dos pronomes que são usados também como elementos de coesão. Este quadro também é constante da SA3, do próprio caderno do aluno. Então, ele tem aí os pronomes pessoais, os pronomes possessivos e os pronomes demonstrativos. Então, é importante retomá-los com os alunos, porque nós encontraremos a todo momento nos textos este tipo de pronome, aliás, estes tipos de pronomes utilizados como elemento de coesão. Depois da retomada e explicação, então, dos pronomes, aquele mesmo texto que os alunos utilizaram anteriormente para reorganizar, vocês devem sugerir que eles circulem dentro deste texto os pronomes. A nossa sugestão é que cada tipo de pronome eles grifem ou circulem, enfim, com cores diferentes. Então, por exemplo, os pessoais em amarelo, os possessivos em rosa e os demonstrativos em laranja. Claro que a cor aí também o aluno faz como ele achar melhor. O importante aqui é que cada pronome seja destacado de uma maneira diferente e que eles vão, ao longo desta etapa de circular, reconhecendo que estes pronomes estão sendo usados para estabelecer a coesão textual dentro do texto. E aí sim, depois de passadas por todas estas etapas, é chegado o momento da produção escrita. Então, a nossa sugestão aqui é que os alunos escrevam individualmente uma narrativa, usando como personagem principal um animal. Por quê? Porque as duas narrativas da nossa sugestão têm animais como personagens, tá? Mas claro que isso também é uma sugestão. O importante aqui é que antes da produção escrita, você, professor, leve os alunos a pensar no uso de conectivos para estabelecer a coesão textual. Então, relembrando com eles todo o percurso das aulas anteriores, a importância que tem, quais são as relações que eles podem estabelecer, quais palavras nós podemos usar como conectivos, quais pronomes também. Então, relembrá-los de todo o percurso até aqui, para que eles utilizem estes conectivos dentro da narrativa que produzirão. E para finalizar, então, esta sugestão,
Depois de os alunos produzirem o texto, a ideia é que eles troquem, entre eles estes textos, a fim de que leiam a história do outro colega, para que nela localize e destaque quais foram os conectivos utilizados para estabelecer a coesão e criar a progressão temática. É legal quando eles fazem isso no texto de um outro colega e não deles mesmos, porque exercita mais uma vez esse olhar de reconhecimento dentro do texto, uma vez que não foi escrito por eles, de que é uma primeira leitura de um texto novo. Então, por isso a ideia da troca entre os alunos. Então, para fecharmos essa sugestão do 6º ano, nós veremos 2 vídeos, um sobre a coesão e outro sobre a progressão temática, a fim de fixarmos as ideias aqui apresentadas e partirmos então para a elaboração da nossa CEI. Eu aproveito o espaço para já me despedir e agradecer a participação de todos vocês e fiquem com a Thaís logo após o vídeo. Até mais! Você sabe o que é coesão textual? Na aula de hoje a gente vai falar sobre isso. E aí, pessoa, beleza? Professor Guga Valente com você aqui mais uma vez. Antes de começar a nossa aula, eu gostaria de te convidar para se inscrever no nosso canal, assinar as notificações para que você possa sempre receber as novidades e as novas aulas que a gente está fazendo aí. Muito bem, hoje eu vou dar conceito para vocês de coesão textual. Vamos falar um pouco sobre o que é coesão textual, tá? Antes de mais nada, vamos fazer uma pequena diferença aqui. Coesão e coerência. Qual que é a diferença entre esses dois mecanismos, né? Ambos dizem respeito à organização do texto, só que um deles, a coesão, tem mais a ver com a parte estrutural, com a parte física do texto, enquanto a coerência está mais ligada à questão das ideias que são apresentadas no texto. A coesão também está ligada àquela parte mais da relação de uma palavra com outra, de uma frase com outra, de um período com outro, de um parágrafo com outro. Já a coerência, ela diz respeito ao todo, né? Ela diz respeito ao texto inteiro, a essa harmonia que as ideias precisam apresentar para que o texto possa ser coeso e também coerente. Elas são interdependentes, mas podem ser estudadas separadamente, e é isso que a gente vai fazer a partir de agora. Então, o que é coesão? Essa palavra coesão vem do verbo coser com S, tá? Certamente você conhece aí o verbo coser com Z, que significa cozinhar. Coser com S, por outro lado, significa costurar. E essa metáfora, essa palavra, né, vir do tecido, da ideia de partes que podem se conectar, é uma metáfora perfeita, porque basicamente é isso mesmo que a coesão faz. Ela une partes do texto. Então eu pego uma parte que diz uma coisa, outra parte que diz outra e consigo juntar essas duas coisas para que isso possa fazer um sentido só. Vamos dar uma olhada no que a professora Inguedore Vilaça Koch fala sobre o que é coesão textual. A coesão é um fenômeno que diz respeito ao modo como os elementos linguísticos presentes na superfície textual se encontram interligados por meio de recursos também linguísticos, formando sequências veiculadoras de sentido. Existem 2 grandes grupos de coesão que abarcam os tipos menores de coesão. Nós vamos trabalhar hoje esses 2 grandes grupos. E eu começo falando um pouco sobre a coesão referencial. Vamos dar uma olhada num exemplo e aí eu volto para poder explicar como é que a coesão referencial acontece aí. Então a gente começa com a coesão referencial. Vamos dar uma olhada nesse texto aqui do Murilo Rubião, nesse trechinho desse conto do Murilo Rubião, para a gente poder perceber o que é essa coesão referencial. Acompanha comigo. Nesta construção não há lugar para os pretensiosos. Não pense em terminá-la, João Gaspar. Você morrerá bem antes disso. Nós que aqui estamos constituímos o 3º conselho da entidade e, como os anteriores, jamais alimentamos a vaidade de sermos o último. Então, esse aí está no conto O Edifício, do Murilo Rubião. Observe os destaques que a gente colocou aqui no texto para você perceber a diferença que existe entre a coesão referencial, né, e outros tipos de coesão. Vamos começar aqui pelos pontinhos que estão em azul, os termos que estão em azul. Olha só.
Não pense em terminá-la. Esse lá está fazendo referência à palavra construção. Então esse lá é um referenciador da palavra construção que apareceu antes. Você morrerá bem antes disso. Esse você faz referência ao nome João Gaspar, o nome que apareceu antes. Conselho da entidade e como os anteriores. Observe esse anteriores. Esse termo anteriores retoma conselho da entidade. Então esse conselho da entidade é o terceiro. Por isso que ele diz os anteriores, está fazendo referência àquele. Jamais alimentamos a vaidade de sermos o último. Observe esse último aí em azul, fazendo referência a conselho, né? Que apareceu antes. Então, quando a gente tem essa coesão que se refere a algo que já foi dito no texto, a gente chama isso de coesão anafórica. Mas isso a gente vai deixar para um outro vídeo. Nesse momento é importante você perceber essa relação, que esses termos, sejam eles pronomes, sejam eles palavras sinônimas, sejam eles palavras que se relacionam, estão referindo-se a algo que foi dito anteriormente. Agora acompanha comigo os termos destacados em vermelho. Nesta construção não há lugar para os pretensiosos. Então, nesta, tá vendo que esse pronome está em vermelho? Por quê? Porque ele está fazendo referência a um termo que vem depois, tá? Então, nesta está fazendo referência à construção. Não pense em terminá-la, João Gaspar. Olha esse verbo destacado em vermelho aí, o verbo pense. Por que ele está destacado em vermelho? Porque ele faz referência ao João Gaspar, que vai vir somente depois. Então, o verbo está fazendo uma referência a um termo que vem depois. Então, não importa qual seja o termo, se ele faz referência a alguma coisa que foi dita antes ou que vai ser dita ainda, a gente chama isso de coesão referencial, beleza? Agora vamos falar rapidamente sobre a coesão sequencial. Acompanha comigo aí o texto que eu vou ler agora para você ver como é que acontece a coesão sequencial e como é que ela se diferencia da referencial que a gente acabou de ver. Muitos pensam que as crianças de hoje sofrem mais de TDAH porque são expostas a mais estímulos do que no passado. Concordo, mas elas são também privadas de uma boa parte de suas obrigações. Portanto, só lhes resta se divertir, o que é eminentemente ansiógeno. Então isso aí é um texto do articulista Contardo Caligares, né, um psicanalista que escreve para a Folha de São Paulo já há muitos anos, e esse artigo chama-se Escola com Estudo, né, um artigo muito legal, vale a pena depois dar uma conferida. Muito bem, observe os termos destacados em vermelho. Veja, muitos pensam que as crianças de hoje sofrem mais de TDAH porque são expostas a mais estímulos. Esse porquê está destacado, pois ele está dando sequência ao que se disse anteriormente. Ele é um termo explicativo. Então ele está promovendo a sequência entre as orações, tá? Em seguida, concordo, mas elas são também privadas de uma boa parte de suas obrigações. O mas apresenta uma ideia de adversidade com o que se disse anteriormente. Ou seja, o autor diz concordo e em seguida ele apresenta um termo que sequenciará a adversidade. Então ele diz mas, para poder fazer essa referência, essa contraposição que ele disse antes. E em seguida ele diz também. Então esse também ajuda na sequenciação do que ele falou. Em seguida, portanto, só lhes resta se divertir, o que é eminentemente ansiógeno. Então observe esse portanto destacado em vermelho que está chegando a uma conclusão, demonstrando qual é a conclusão que o autor chega a respeito daquilo que ele disse anteriormente. E em seguida a gente tem um o que também está destacado em vermelho, que explica o que ele disse anteriormente, ou seja, só lhes resta se divertir. E aí a explicação do que é divertimento é o que é eminentemente ansiógeno. Então ele está dizendo que brincar é ansiógeno, ou seja, diminui a ansiedade da criança. Então qual que é a diferença, né, no frigir dos ovos? Qual é a diferença entre a coesão referencial e a sequencial? É que na referencial eu estou o tempo todo retomando informações que eu já apresentei ou estou antecipando informações que ainda vou apresentar.
Na sequencial, nós utilizamos termos que encadeiam o discurso. Então, eu apresentei uma oração e aí em seguida eu tenho outra oração. O que eu faço para ligar as duas? Eu coloco ali um conectivo, uma expressão, um mecanismo linguístico, como disse a professora Enguedor, para fazer a sequenciação de uma oração com outra. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Convido você para se inscrever nas nossas redes sociais, acompanhar a gente, fazer os comentários que você quiser, fazer perguntas para a gente poder ajudar você nas dúvidas que você tiver. E eu vejo você em outra aula. Valeu demais! Oi, tudo bem? Vamos aí a mais uma dica comigo, professor Léo, lá do site Português Play, falando hoje sobre progressão temática. Progredir é aumentar. O que seria isso dentro da redação? Trazer novas informações. E vamos falar sobre a progressão temática por meio de articuladores. São palavras, conectivos, expressões que irão fazer com que você traga novidades. Por exemplo, além de. O além de denota que você vai trazer uma nova informação. Quando você fala por outro lado, mas, entretanto, você faz uma oposição. Isso quer dizer que você vai trazer novas informações. Outro exemplo, não só, como também. Além disso, você estará somando informações. Isso que é legal em uma redação. Progressão temática é trazer novas informações no decorrer do seu texto. Deu para entender? Quer aprender mais? Acesse o nosso site e faça parte do portuguesplay.com.br. Bem, pessoal, e nós também elaboramos uma sugestão para o ensino médio. Então, nós pegamos como referência a primeira série do ensino médio para título aí de exemplo. E o nosso primeiro passo foi elencar uma habilidade essencial trabalhada no quarto bimestre dentro do material Aprender Sempre, mas que ainda não foi plenamente adquirida, tendo em vista as avaliações. Então, a habilidade é esta: ensino médio, primeira a terceira série, língua portuguesa, habilidade 1. Relacionar o texto, tanto na produção como na leitura e escuta, com suas condições de produção e seu contexto histórico-social de circulação, leitor e audiência previstos, objetivos, ponto de vista e perspectivas, papel social do autor, época, gênero do discurso, etc., de forma a ampliar as possibilidades de construção de sentidos e de análise crítica e produzir textos adequados a diferentes situações. Então, percebam que essa habilidade é bastante completa, ela vai estar relacionada a outras habilidades, e pensar nesta habilidade nos retoma também a leitura de mundo, a qual, como nos ensinou Paulo Freire, precede a leitura da palavra. Então, essa leitura de mundo vai também mostrar determinadas concepções, valores sociais ali do estudante ou do grupo, mas apesar desse caráter pessoal, digamos assim, espera-se que o aluno leitor interaja com o texto, que ele seja capaz de identificar não só a sua percepção, mas também o contexto de produção, a intencionalidade daquele autor, a localização histórico-social daquela situação comunicativa. E para isso, nós trouxemos um vídeo do professor Ieso, que fala um pouco sobre essa habilidade. Ele não se dirige a nós, professores, é um vídeo para estudantes de ensino médio que estão ali se preparando para o Enem. Esperamos que vocês gostem. Fiquem agora com o vídeo. A nossa aula hoje vai tratar de um objeto com o qual nós nos defrontamos constantemente, do qual nós vivemos rodeados a todo momento e com o qual nós convivemos na condição de usuários, de falantes da língua portuguesa. Cada vez mais, as provas de língua portuguesa não cobram de você um mero conhecimento de interpretação de texto a partir de um pequeno fragmento. Não tem sido assim, porque cada vez mais as provas têm cobrado de você, estudante, a sua percepção, por exemplo, dos gêneros diferentes, das modalidades diferentes de textos. Por exemplo, cobrado de você a percepção das características, dos constituintes dos textos. Ora, não basta apenas ler bem, interpretar bem um texto, mas reconhecer quais são os caminhos que fazem um texto a ter determinado sentido. E, por extensão, saber também escrever textos segundo a exigência de determinada prova.
É um pouco disso tudo que a gente vai tentar fazer aqui nesse nosso breve encontro. Antes de começar, porém, eu peço que você atente para uma pequena lista de elementos que são fundamentais para a construção do sentido do texto de um modo geral. E depois a gente vai ver, de maneira também bem breve, bem rápida, pequenos fragmentos com características específicas de cada texto, para que a gente possa, recuperando então, ler bem, entender bem os sentidos e também, principalmente, produzir textos. Então, o primeiro elemento a ser levado em conta, evidentemente, é a intenção de quem escreve, de quem produz o texto, do produtor do texto ou do enunciador, como queira. Um outro fator importante, para que a gente vá percebendo a construção do sentido do texto, é quem vai receber a nossa mensagem, ou seja, o tipo de receptor. Outro elemento fundamental na construção desse sentido, no todo do sentido, seria a percepção das características da linguagem adotada por quem produz o texto. Quer dizer, a escolha vocabular, o conjunto de palavras, o conjunto lexical, aponta, na verdade, vai criando um percurso que nos dá a entender qual seria a intenção, qual seria, na verdade, o objeto, o objetivo de quem produz o texto. Mas não só. É preciso levar em conta também as condições de veiculação do texto, notadamente nos canais de transmissão dos textos. Por exemplo, um texto destinado a um jornal tem uma característica, um texto de revista tem uma característica, dependendo inclusive do seu receptor. É preciso levar em conta quais são os meios em que circularão os textos produzidos. E por fim, vamos pensar também que para a construção de sentido de um texto é preciso considerar um momento histórico de produção desse texto e de divulgação. Muito provavelmente, certas propagandas que eram veiculadas no passado, há algumas décadas, não seriam veiculadas hoje na televisão, no rádio, na imprensa escrita, como jornal e revista, por um motivo muito simples. A ideologia vigente em uma época muda, e com isso mudam também os textos. Excelente o vídeo do professor, não? Esse vídeo é um recorte, na verdade, ele apresenta, depois desse trecho que nós assistimos, uma sequência de textos que ele mostra na tela, explica, analisa, leva os alunos ali a refletirem. Então, é uma sugestão também, nós vamos colocar aqui no chat e também se encontra o vídeo na íntegra na descrição deste vídeo. E para a ideia aqui que nós tivemos de retomada dessa habilidade, nós selecionamos primeiro este gênero discursivo, a reportagem. Então, nós sabemos que por ser um texto do campo jornalístico midiático, ele possui características que lhe são próprias. Então, a reportagem é um gênero jornalístico, não literário, é veiculado em meios de comunicação que nós chamamos de meios de comunicação de massa, é um gênero que tem intuito, ele tem o intuito de informar, mas ao mesmo tempo nós sabemos que o nosso jornalismo, ele forma opiniões e por isso o caráter social desse texto é muito relevante, é muito importante. Então, ele é um gênero textual que vai envolver diversos tipos textuais, com diversas intencionalidades, que vão desde expor informações sobre um determinado assunto, informar o leitor, descrever ações, tempo, situações, mas também serão textos opinativos, porque vão apresentar juízos de valor sobre aquilo ali que é estudado e proposto. Então, tal como a Lilian apresentou na sequência didática anterior, esta reportagem faz parte do caderno Aprender Sempre do ensino médio. Então, está no caderno da primeira série do ensino médio, do Aprender Sempre, volume 4, de 2021, na página 25. Eu sei que os professores que trabalham com esse ano série já realizaram atividades com esse texto, mas a ideia a trabalhar com os alunos é realmente revisitar os textos e dar a eles ali um outro enfoque, propor novas atividades, novos olhares. E mesmo que alguns já conheçam o texto e tenham trabalhado com eles, muitos professores não lecionam para esse ano série neste ano e não devem ter tido contato com o texto, por isso vou realizar a leitura. A manchete diz assim: estudo mapeia condições das favelas em São Paulo. Levantamento do Centro de Estudos da Metrópole irá subsidiar a Prefeitura na definição de políticas públicas. Por Ivanir Ferreira, 2/2 de 2017. Embora as favelas envolvam fenômenos mais complexos do que a precariedade do morar, a carência de serviços básicos ainda é a marca importante da vida nestes locais.
Mesmo com algumas melhorias nos últimos anos, os moradores seguem sofrendo com a falta de coleta de lixo porta a porta, rede de esgoto e a existência de medidor individual de eletricidade. Dados de um levantamento do Centro de Estudos da Metrópole, o CEM, sobre favelas e loteamentos irregulares, concluído em 2016, confirmam esta realidade. O estudo, feito em conjunto com a Secretaria de Habitação da Prefeitura do município de São Paulo, trabalhou com informações de censos populacionais realizados entre 2000 e 2010, buscando produzir dados para subsidiar a Prefeitura de São Paulo no estabelecimento de políticas públicas habitacionais. A ideia era estimar e caracterizar as pessoas que vivem em precariedade habitacional na cidade e produzir projeções para os anos de 2020, 2024, 2028 e 2032. Segundo o coordenador da pesquisa, o professor Eduardo Marques, pesquisador do CEM e professor do Departamento de Ciência Política da USP, o trabalho trouxe estimativas demográficas e caracterização socioeconômica dos moradores de favelas e de loteamentos irregulares, e foram gerados 2 relatórios. A partir desta radiografia da cidade, será possível elaborar um planejamento e desenhar programas para a implementação de infraestruturas e regularização mais próximos à realidade da população, explica. Condições heterogêneas. A partir desta radiografia da cidade, será possível elaborar planejamento e desenhar programas para a implementação de infraestruturas e regularização mais próximos da realidade da população, relata Eduardo Marques, coordenador da pesquisa. O estudo caracterizou as favelas em 5 grupos, encontrando condições variadas. Os critérios adotados para avaliação foram abastecimento de água, coleta de lixo, distribuição de energia elétrica, escoamento de esgoto, tipos de casa, existência de banheiros na residência, quantidade de pessoas no domicílio, entre outros itens. Em 2010, 11% da população vivia em favelas no município de São Paulo. A taxa de crescimento anual da população na década passada foi de 1,1%, enquanto a média do município foi de 0,8%. O número de domicílios nesses núcleos cresceu 2,2 ao ano, contra 1,9 da população em geral. Entre 2000 e 2010, o número de favelas da capital cresceu um pouco, passando de 2018 para 2098, assim como o número de domicílios passou de 291.983 para 351.831, e o de moradores em favelas de 1.172.043 para 1.307.152. Já a densidade populacional, neste mesmo período, ficou menor, caindo de 413 habitantes por hectare para 391. O levantamento verificou também que a população em favelas era substancialmente mais pobre do que no resto do município. Cerca de 95% dos domicílios em favelas tinham responsáveis ganhando entre 0 e 3 salários mínimos, contra 68% da população geral. Então, esse texto foi adaptado, né, do jornal da USP, tem o link, e esse daqui fica na página 26, porque é a continuação. Então, agora nós vamos à proposta de atividades. A primeira proposta fala sobre título, e nesse gênero nós sabemos que recebe o nome de manchete. Então, ele diz assim: a manchete do texto deixa claro qual será o tema tratado? Então, esse tipo de exercício, por exemplo, ele pode ser oral, ele pode ser escrito, eles podem fazer grupos e debater, conversar sobre isso. É interessante também ver ali o subtítulo, que ele também traz uma informação, né? Eles têm o título, a manchete, tem ali um subtítulo que dá um desdobramento, então é interessante que eles façam essa observação. Já no exercício 2, é interessante propor que os alunos releiam, o professor pode determinar a parte que eles vão reler, que seria o lead, e refletirem. Então, refletirem se há alguma relação entre o lead e o título e o subtítulo, e que eles comentem. É muito importante que a gente estimule a oralidade. São alunos que vão estar retomando a construção de habilidades. Não são alunos que terão muita facilidade em resolver exercícios sem uma condução. Então, o professor não vai dar as respostas, mas o professor tem que estar atento ao percurso.
são alunos que estão com essa habilidade em específico fragilizadas. Em seguida, a gente propõe que antes do exercício 3, seja feita toda uma reflexão, puxar mesmo ali os pré-requisitos, ter uma conversa com os alunos acerca do caráter impessoal que a escrita em terceira pessoa carrega consigo. Podem ser feitas perguntas do tipo que outros textos também têm esse caráter impessoal, né? Os textos científicos que eles têm no próprio material didático deles, tem esse caráter impessoal em terceira pessoa. Então, é interessante retomar com os alunos e buscar também ali os conhecimentos prévios deles, no sentido de que todo texto possui intencionalidade, que a opinião do autor nem sempre vai estar expressa em primeira pessoa, como eu penso, eu acho, eu acredito, nem sempre vai estar de uma maneira óbvia, que a opinião pode estar presente em textos que estejam em terceira pessoa, que eles podem aparecer como forma de afirmações. E aí, a partir de toda essa conversa, essa reflexão, aí sim o professor entra com uma proposta de exercício. E aí nós sugerimos esse exercício 3. A reportagem foi escrita em terceira pessoa, o que atribui a ela maior objetividade. No entanto, é possível reconhecer trechos em que uma opinião está expressa. Localize ao menos 2 trechos em que há expressão de opiniões. E esse momento também é interessante que eles revisitem, que eles olhem o texto, que eles grifem, que possa expor, olha, eu penso que é tal trecho, e deixar que outro aluno concorde ou discorde, né? Então, o professor tem que estar atento a todo esse percurso do saber do aluno, e por isso que nós comentamos ainda há pouco na reunião de hoje, como é importante pensar numa avaliação processual, perceber o momento, o ponto exato em que o aluno está desenvolvendo aquela habilidade, adquirindo aquele saber, e o momento em que ele ainda não entendeu, porque com exercícios assim bem de retomada e estruturados, um ligados no outro, é possível que o professor tenha aí essa percepção e comece a coletar aí as evidências. Percebam também como é importante pensar na estrutura dos exercícios. Então, retomar de maneira bastante pontual quais são os elementos que constituem aquele gênero. Então, não trabalhar apenas a interpretação semântica. Então, por fim, a gente propõe uma reflexão sobre os dados que estão no texto. Eles podem grifar esses dados, eles podem citar, localizar, enfim. E é interessante que eles entendam o quanto elementos, né, como os dados e a fala ali do pesquisador, contribuem não só para a construção de sentidos, mas também para a formação de opinião, já que a forma como o texto é escrito nos faz refletir sobre aquilo que ele diz, a informação que ele traz, mas ele também forma a nossa opinião, principalmente quando nós nunca tivemos contato com aquele assunto. Muitas vezes a gente aceita o assunto que leu, não questiona. E aí a gente chega ao exercício 4, né? E nossa proposta é essa. O texto apresenta dados de estudo acerca do tema e também traz trechos do relato do autor do projeto. Qual a importância desses elementos para a construção deste gênero textual? E também pensar assim, a presença destes elementos ajuda a formar uma opinião acerca do tema? Então, vejam como é interessante que o aluno não realize apenas exercícios de interpretação, mas também de compreensão dos elementos constituintes, tá bem? E aí, para aprofundar este olhar sobre a construção de sentidos, nós trouxemos um texto de outro gênero, né, um poema lírico. E nós sabemos que o gênero lírico se refere a um gênero discursivo que é de outro campo, não é do campo jornalístico, esse é do campo artístico-literário. Então, nesse caso, no poema que eu vou apresentar a seguir, ele é um fragmento que apresenta ali uma clara exteriorização daquele mundo interior do eu lírico. Ele vai ter uma grande subjetividade, porque é isso que vai fazer com que ele aumente a expressividade da mensagem. E nós pensamos que um texto extremamente de opinião e um outro texto que não tem a intenção de formar opinião seriam contrapontos interessantes para que o aluno pense aí na construção de sentidos. Então, vamos lá.
E o poema escolhido por nós é este fragmento, na verdade, de um poema do Pablo Neruda, também no caderno do aluno. Este está na página 5. Da mesma forma como eu li o texto anterior, eu lerei este, que diz assim: Posso escrever os versos mais tristes esta noite. Eu a amei, e às vezes ela também me amou. Em noite como esta, a tive entre meus braços, beijei-a tantas vezes sob o céu infinito. Posso escrever os versos mais tristes esta noite, pensar que não a tenho, sentir que a perdi. Ouvir a noite imensa, mais imensa sem ela. E o verso cai na alma, como no pasto o orvalho. A mesma noite que faz branquear as mesmas árvores, nós, os de então, já não somos os mesmos. Já não a amo, é verdade, mas talvez a ame. É tão curto o amor e é tão longo o esquecimento. Porque em noites como esta eu a tive entre meus braços. A minha alma não se contenta em tê-la perdido. Aqui, pessoal, não é uma interrogação, tá? É porque eram vários textos e aí tá mencionando aqui que é o texto 2, porque o nome do Neruda estava no rodapé, tá bem? E aí temos a proposta de atividades 2. Então, nós começamos aqui no exercício 1, propondo a realização de uma leitura compartilhada do poema. Então, incentivem os alunos a ler, a declamar, a fazer ali uma leitura coletiva, colaborativa, que eles observem elementos, reparem ali figuras de linguagem, que são elementos que eles já estudaram, percebam ali o significado de determinada palavra ou expressão, observem os tempos verbais que são utilizados no decorrer ali do texto. E aí, nesse exercício, nós sugerimos também que sejam, durante a leitura compartilhada, que já sejam feitas algumas reflexões. Depois que os alunos lerem, começarem ali a conversar e falar sobre o texto, que é natural, né? Quando se lê um texto e se abre ali uma conversa que eles falem. Então, já realizaram uma discussão sobre esse caráter pessoal desse texto, que é tão diferente do anterior, que tinha um caráter impessoal. Reforçar que isso se dá basicamente pela existência de um eu lírico. Então, é um gênero textual diferente, com uma proposta diferente, com uma intenção social diferente. Ele pertence a outro campo, ele é um artístico literário, ele é uma expressão artística. Então, antes desta questão 2, é interessante pensar em todos esses elementos. E aí vem essa questão 2, que diz assim: a forma como o eu lírico apresenta suas ideias torna o texto mais pessoal ou impessoal e por quê? Aqui a Lília e eu refletimos bastante na hora de elaborar a sequência e nós optamos por colocar a palavra ideias ao invés de sentimentos, porque nós ficamos com receio de que se fosse sentimentos eles já fossem, é pessoal, porque é sentimento, e não refletissem tanto. Então, nós optamos por estruturar desta maneira, mas é apenas uma sugestão. Bem, no exercício 3, os alunos vão ser levados já a refletir sobre o uso de vocábulos. E aí, nós sabemos que não só no poema, mas na linguagem poética, na poesia em geral, o uso dos vocábulos é algo muito importante, muito relevante e muito significativo. Então, nós trazemos aqui esta ideia de trabalhar com 2 palavras, são palavras que eles conhecem, utilizam na linguagem oral, na linguagem escrita o tempo todo, porém, pode ser que não utilizem da maneira como está posta ali. E nós selecionamos esse trecho, que diz assim aqui no 3. No trecho, já não a amo, é verdade, mas talvez a ame, é tão curto o amor e é tão longo o esquecimento. Então, o autor utiliza ali 2 vocábulos, o mas e o talvez, e aí a gente pergunta qual é o efeito de sentido que o uso dessas 2 palavras, que são conectivos, elas imprimem a esse texto em específico. Usar o mas seguido do talvez. Na verdade, nós colocamos aqui esta ideia, mas assim, há N coisas para trabalhar, né? Vocês têm ali figuras
de linguagem que dá para trabalhar, outros vocábulos, né, significados de diversas palavras, enfim. É uma sugestão aí para se trabalhar ali com olhos já numa análise linguística. E dentro ainda ali da proposta, não só do caráter social desse gênero, da intencionalidade, mas da própria estrutura. E aí, no último exercício, 4, nós pensamos assim: a forma como Nero descreveu te levou a refletir também sobre os seus sentimentos? Porque na proposta original desta aula, os alunos tinham que fazer ali todo um estudo histórico-social, do momento histórico do Pablo Neruda, então eles já têm esses elementos, eles já falaram sobre isso em aula. Então, nesse momento também é interessante retomar que, mesmo tendo vivido em épocas diferentes, em gerações diferentes, o sentimento do amor e essas inquietações que todos nós temos e passamos por isso ao longo da vida são comuns, são inerentes ao ser humano. E é possível também, por exemplo, que esse exercício culmine numa produção textual. Pode culminar num podcast, na construção de um mural, na construção de um varal, de uma instalação, enfim. Então, deixa eu avançar aqui para a próxima tela. Então, assim, ambas sequências, tanto do sexto quanto da primeira série, foram elaboradas por nós de uma maneira bem simples. A nossa ideia principal era mostrar que é importante encadear um exercício no outro, fazer esse encadeamento de ideias. Nós levamos em consideração algumas estratégias. Então, o que nós fizemos? Nós pensamos no dia a dia em escola mesmo. Então, às vezes, nem todo mundo tem recursos para utilizar um material totalmente novo. Então, é possível revisitar textos já trabalhados como nós fizemos. São outros exercícios com outro enfoque, com outro olhar. É possível utilizar diversos materiais. O Aprender Sempre, o Currículo em Ação, os livros do PNLD, o acervo literário da escola, enfim. N materiais, cartazes, músicas que eles gostam, podcasts que eles podem gravar, enfim. Sabemos aí que vocês são extremamente criativos. É importante e interessante elaborar uma sequência de atividades. E lembrar que essas atividades, elas têm que ser propostas para recuperar as habilidades fragilizadas. Elas não podem simplesmente serem ofertadas aos alunos para que eles realizem e entreguem, ou para que eles realizem e sejam ali mensurados como erro e acerto. Então, eu volto a falar da questão processual, pensar no processo, pensar num processo mesmo que mais simplificado, mas que o aluno perceba essa construção, né? É interessante que também, quando vocês pensarem na revisão de habilidades, trabalhar com gêneros variados, podem ser textos orais, escritos, multissemióticos, levar o aluno à aquisição da habilidade selecionada, então ter como foco, vocês viram aqui, eu foquei em uma habilidade, a Lilian focou em uma habilidade. Claro, houve outras habilidades que permearam tanto a sequência que a Lilian apresentou, quanto a que eu apresentei? Sim, elas se entrelaçam. Então, prever também quais serão aí essas outras habilidades que estarão no percurso é importante para nós professores, para que a gente consiga mobilizar estratégias que vão retomar ali, né, o que os alunos precisam para adquirir de vez esse saber. Então, quando vocês forem realizar, pensem em tudo que nós sempre trabalhamos. Então, qual que é o foco? Gênero textual, tudo parte do texto. Então, partindo do texto, eu posso trabalhar leitura, eu posso intercalar oralidade, eu posso fazer análise linguística, análise semiótica, culminar na produção textual. Então, eu posso trabalhar os eixos de ensino e aprendizagem da língua, junto com a habilidade, junto com o estudo dos gêneros. Está bem, pessoal? Eu não vou me estender mais. Hoje nós ficamos por aqui. Eu agradeço em meu nome e em nome da Lilian a presença e a participação de todos. Desejo a vocês uma excelente tarde de quarta-feira, que já está quase na hora do almoço. E até a próxima. Fiquem com Deus.